Bom dia a todos, bom dia, sejam bem-vindos a este webinar. Hoje trazemos o tema o engagement e o futuro do trabalho, como a inteligência artificial e os novos modelos estão a transformar as organizações. E connosco temos Gonçalo de Sales Amaral, Head of People and Culture Consulting da SEGOC, e a quem eu passo a palavra desde já. Gonçalo. Obrigado, Luísa. Bom dia e bem-vindos a este que é um webinar exclusivo dedicado a esta 10ª edição do People Engagement Survey. É verdade, passou o tempo rápido e já estamos na 10ª edição. Há 10 anos atrás houve aqui um sonho entre a CEGOC e o ISCTE, Executive Education, de disponibilizar no mercado uma ferramenta de suporte à gestão, em que desse informação objetiva para as lideranças poderem tomar decisões, estabelecer prioridades, no que concerne às temáticas que impactam o nível de envolvimento e comprometimento das pessoas com a organização. Sabíamos que era um tema, e cada vez mais é um tema relevante, e este foi o nosso sonho, que foi, entretanto, evoluindo. Ao longo de 10 anos muita coisa aconteceu, muitos contextos foram vividos e desafios novos. Também tivemos variáveis novas a entrar para a equação do engagement, e o que nos obrigou, não só às organizações e aos seus líderes a adaptarem-se, mas também a esta ferramenta de gestão também a adaptar-se para se manter atual, relevante e também espelhar o próprio contexto em que vivemos. Resultado disso foram os ajustes que foram feitos ao longo destes 10 anos, ajustes estes que mantiveram sempre a possibilidade de comparabilidade ao longo dos anos dos resultados, mas incluindo estas novas atualizações que vieram, por exemplo, do Covid, de uma pandemia, e depois a maior utilização do trabalho remoto, mas também os temas relacionados com a inclusão, a sustentabilidade, a diversidade, e agora mais recentemente, nesta 10ª edição, temos o tema da inteligência artificial, da automação, inteligência artificial, e este tema também que está muito nas agendas, que é a questão de voltar ao escritório ou não. Ou mantemos aqui um mix e o híbrido em termos da relação com o local de trabalho. Assim, nesta 10ª edição, vamos continuar a ter estas 4 grandes dimensões de análise, que foram definidas desde o início, apesar das suas subdimensões terem tido alguns ajustes ao longo destes 10 anos, exatamente para contemplar o contexto que se estava a viver e as mudanças do mercado. Portanto, uma primeira grande dimensão chamamos de dinâmica organizacional, mas está muito relacionada com o alinhamento das pessoas com o posicionamento, a cultura e a estratégia global da organização e estes temas também da sustentabilidade, diversidade e responsabilidade social. Uma segunda dimensão que está relacionada com as práticas de gestão, a informação e comunicação, se ela flui ou não flui dentro da organização e em que moldes. As práticas de liderança, um dos temas muito críticos para aumentar o nível de envolvimento dos colaboradores e também a capacidade de retenção das organizações, de retenção de talento, a coordenação e integração entre as áreas e a coesão de equipa. Já a terceira dimensão é muito relacionada com o tema da gestão de pessoas, portanto, todas as temáticas relacionadas com o desenvolvimento de competências, com a gestão de talentos, a avaliação de desempenho, a oportunidade de carreiras, focam-se aqui nesta terceira dimensão, e uma quarta dimensão em que estamos aqui mais a aferir como é que se vive o clima dentro da organização em termos de bem-estar, de confiança, de compatibilidade de valores, de percepção de justiça interna. Portanto, estas 4 grandes dimensões, já a maior parte das pessoas já as conhecem, tiveram pequenos ajustes ao longo destes 10 anos, lá está, para cobrir estas mudanças, mas mantêm-se e é realmente aqui a espinha dorsal deste estudo. Em termos de blocos adicionais, nesta 10ª edição, vamos ter novidades. Além do envolvimento organizacional,
que também em si teve alguns ajustes ao longo destes 10 anos, porque ao medir o envolvimento organizacional também começou a medir a intenção de saída e a saída silenciosa, exatamente porque temos verificado que são temas relevantes e que impactam o próprio nível de envolvimento das pessoas com a organização e a capacidade das organizações em reterem e atraírem talento. Temos também 2 rankings grandes, os fatores de retenção, portanto, os colaboradores das organizações consideram mais relevante para se manterem nessa organização, e as expectativas de evolução, já numa perspectiva de melhoria contínua, o que é que também os colaboradores consideram mais relevante para ser melhorado no período seguinte. O bloco do Wellbeing já foi introduzido há 2 anos e é muito relevante também com a introdução desta medida internacional do bem-estar psicológico. Medimos esse bem-estar psicológico e as suas várias variáveis que contribuem para o bem-estar psicológico. Também mais um dos grandes fatores que impacta aqui o nível de envolvimento e de comprometimento dos colaboradores com a organização. E por último, criámos este novo bloco de automação e inteligência artificial, que foi introduzido este ano e que está muito focado exatamente no impacto da inteligência artificial, nos níveis de envolvimento e da confiança junto dos colaboradores. Para vos dar exemplos, neste bloco vamos fazer questões, ou estamos já a fazer questões, porque o estudo já está a decorrer, aliás já está a decorrer desde maio. Estamos a fazer questões relacionadas com o nível de preparação que as pessoas estão a ter, que os colaboradores estão a ter para começarem a trabalhar mais com a inteligência artificial, mas também como é que elas estão a sentir essa preparação e se está a trazer ansiedades, preocupações, rumores a nível de desaparecimento de funções, e como é que as próprias organizações estão a gerir isto. É realmente um fator muito relevante, porque sabemos que a própria inteligência artificial vai transformar muitas funções, outras eventualmente até poderão desaparecer e outras poderão surgir. E, portanto, há aqui uma necessidade de preparar toda esta transformação, de também converter os talentos que estão nestas funções que vão ser mais afetadas pela inteligência artificial, por forma a que continuem a ter aqui uma evolução dentro da organização, mas provavelmente com um reskilling, ou uma requalificação e até realinhamento de carreiras face à transformação que a própria inteligência artificial está a proporcionar. E, portanto, se perceber aqui o estado da nação e como é que as próprias organizações e os seus líderes estão a gerir estes temas, é muito relevante e tem um impacto muito grande a nível do envolvimento, já que pode criar mais ou menos pressão, mais ou menos ansiedades e mais ou menos sentimento de que somos relevantes dentro da organização e não apenas mais um número. Também vamos ter aqui o retorno do tema da relação com o local de trabalho, exatamente porque estamos a ver algumas medidas no sentido de retomar as pessoas ao local de trabalho, à presença física do local de trabalho, e também estamos a ver que isso está a ter envolvimento dos colaboradores com a organização. E até no processo de recrutamento, está a começar já no processo de recrutamento, essa preocupação, porque muitos candidatos já recusam ir para algumas organizações onde tal flexibilidade não existe. E, portanto, também vamos analisar exatamente isso. Vamos analisar a percentagem de trabalho que é feita no local de trabalho, presencial, a percentagem de tempo que perdemos, por exemplo, nos transportes e nas deslocações, e também a percentagem de trabalho e a quantidade de trabalho que se faz a nível noutros lugares que não no local de trabalho. E que acontece. E tirar daqui algumas conclusões e algumas linhas de orientação, nomeadamente por setor de atividade, mas obviamente que isto também tem a ver com as funções, não é? Porque há funções que podem ser mais disponíveis para o trabalho híbrido e outras menos,
mas de qualquer forma vamos tirar aqui algumas conclusões neste sentido. E, portanto, estas são, em termos de variáveis a considerar, são as que estão a ser utilizadas nesta 10ª edição. 10ª edição esta que já é a segunda em termos de internacionalização. Também é importante aqui mencionar que no processo de internacionalização desta ferramenta, que também foi um marco importante na robustez, na confirmação da robustez e da relevância da mesma, começou no ano passado e também já está a ter uma grande relevância e um grande volume de participantes. Organizações que tenham operação, quer em Portugal, quer noutras geografias, estão cada vez mais a utilizar esta ferramenta, por forma a ter um barómetro único de medição e poder comparar essas mesmas geografias, portanto, essas mesmas operações das várias geografias. E aqui estamos a falar desde Espanha, Brasil, México, França, Reino Unido, muitas geografias já estão a ser introduzidas desde o ano passado, e portanto também é um marco e neste processo de evolução desta ferramenta. Recordar que, em termos de macrosetores de atividade, utilizamos estes 8 macrosetores de atividade existentes na ferramenta e, portanto, como classificamos aqui as próprias organizações. Poderá também ter os subsetores, também em consideração, porque há uns que são algo abrangentes, nomeadamente o da hotelaria, turismo, desporto, ensino e serviços comunitários, tem aqui muita coisa, mas conseguimos também fazer esta subdivisão, e depois isto também dará aqui mote para a premiação, que também este ano vamos ter novidades, mas vou deixar mais para a frente essas novidades em relação à premiação, ao momento da premiação, que este ano vai ser também algo distinto. Recordar ainda que o calendário desta 10ª edição, portanto, o estudo, como sempre, está aberto durante todo o ano, mas obviamente que cada edição fecha no final do ano em causa. Portanto, aqui é o 31 de dezembro, é nesse 31 de dezembro que nós fechamos o benchmark, fechamos as participações para o ranking e o benchmark de 2025. Mas o estudo continua aberto, portanto, e entrará depois a edição do ano seguinte. E, portanto, se houver organizações que tiverem interesse em participar, mas que agora não é o momento ideal, podem o fazer em janeiro, fevereiro, março, noutra altura do ano. O único alerta que fazemos é que entrarão depois para o benchmark e o ranking desses respectivos anos, não o ano de 2025. Fechamos então, como estava a dizer, fechamos a 31 de dezembro, portanto, quem tiver os questionários respondidos até essa altura já está a contar para o benchmark e o ranking de 2025. Janeiro e fevereiro estamos a trabalhar com o ISCTE no benchmark e no ranking e na elaboração dos relatórios, que começamos depois a distribuir em fevereiro. Em março, tipicamente, temos então a gala de entrega de prémios, que este ano, como digo, vai ter aqui uma surpresa e uma informação adicional, e acho que vai ser um valor bastante acrescentado que se vai disponibilizar às organizações e aos profissionais destas áreas, mas que já vou referir mais à frente. É sempre no final de março, início de abril, que depois há essa divulgação dos vencedores, sabendo que, como todas as respostas, quer dos colaboradores, quer as participações das entidades, é totalmente confidencial, as únicas que são reveladas serão as que ganharam os primeiros prémios, também com a sua própria autorização, e porque, como ganhadoras, deverão ser reconhecidas como tal, também isso ajuda à sua marca e como referência de mercado e até exemplo para os demais. E, portanto, nessas nós fazemos a divulgação, mas fazemos, como digo, com a autorização dos próprios. Mas deixemos de falar agora em causa própria
E desta vez, neste webinar, convidámos aqui uma entidade que estava a participar no estudo já há alguns anos e até já ganhou prémios deste estudo e então na pessoa da Sílvia Espinheiro, que é People Experience Manager e People Business Partner da Zurich. Obrigado, Sílvia, bem-vindo. Vamos aqui também fazer aqui algumas perguntas para um pouco para termos esta sua experiência. Não estamos nós só a falar da ferramenta e desta iniciativa em nome próprio. Gostaríamos também que partilhasse um pouco connosco e para os nossos ouvintes também as vossas próprias experiências face à utilização desta ferramenta. E começava logo pela primeira pergunta, porque a Zurich tem sido reconhecida como uma boa marca empregadora, aliás, no país e em vários fóruns. E eu gostaria também aqui de perceber como é que a participação no People Engagement Survey tem ajudado exatamente para este tipo de reconhecimento. Em primeiro lugar, Gonçalo, queria agradecer o convite e é um prazer estar realmente aqui a representar a Zurich e com o Gonçalo nesta parceria. Respondendo à pergunta, como é que esta participação no People Engagement Survey contribui para que a Zurich continue a fazer este caminho para empregador topo, de empregador topo? Então, é fundamental, no nosso ponto de vista, é fundamental termos a possibilidade de adotar estes surveys, não como um simples instrumento de medição daquilo que as pessoas dizem, mas como uma forma de as ouvirmos, de lhes darmos voz. Esta é uma das formas que nós temos realmente de dar voz às nossas pessoas, de seguir esta cultura de feedback e de as ouvir, de passar a mensagem de que a voz, de que aquilo que nos dizem é verdadeiramente importante. E aproveitar também para partilhar que na Zurich nós utilizamos vários instrumentos de feedback. Utilizamos vários surveys no decorrer do ano. E porquê? Porque acreditamos que a compilação, os resultados de todos estes surveys são uma ferramenta ainda mais poderosa, que nos dão a capacidade depois de traçar os nossos planos de ação. E levamos isto verdadeiramente a sério, esta implementação dos planos de ação. E temos ferramentas como o People Engagement Survey, que valorizamos muito e que são muito valorizados dentro da nossa organização, e temos também surveys internos. Benchmark não do mercado como People Engagement Survey, mas que nos dão aqui, de certa forma, um benchmark a nível global da Zurich, interno, mas a todos os países da Zurich. E, portanto, sem dúvida que a utilização deste survey, desta ferramenta, é uma mais-valia para nós continuarmos neste caminho de sermos empregadores. E o facto de participarem de forma regular fazem com que objetivo? O objetivo é simples, é garantirmos que acompanhamos as tendências do mercado, que, tal como o Gonçalo falava há minutos atrás, é extremamente importante nós termos esta capacidade de irmos acompanhando e de nos irmos também adaptando, mas também com um objetivo muito específico da continuidade da voz dos nossos colaboradores, ou seja, também eles mudam aquelas que são as suas tendências, os seus gostos pessoais, e portanto aquilo que nós implementamos enquanto plano de ação fruto de surveys de um ano, não quer dizer que eles se mantenham assim tão valorizados para as nossas pessoas no ano seguinte. Então dar essa voz, essa cultura de continuidade, de escuta, de garantir que as pessoas realmente são ouvidas e que não é de vez em quando, que são com regularidade, para que depois possamos realmente colocar as nossas iniciativas em prática. Tal como o Gonçalo falava há pouco e achei muito interessante, nós tivemos sempre, ou seja, nos últimos 3 anos nós acompanhámos este desenvolvimento também do People Engagement Survey, e esta introdução dos vossos blocos adicionais são extremamente interessantes. E há pouco o Gonçalo falava do well-being, este ano da inteligência artificial. Este é um verdadeiro exemplo também de como nós nos temos que ir adaptando. Por isso, a aplicação destas ferramentas também é extremamente importante para percebermos até que ponto é que as coisas continuam a fazer sentido. E nós na Zurich também temos a capacidade e a flexibilidade para nos irmos adaptando. Isto é, nós implementamos uma ação com base naquilo que é o feedback dos nossos colaboradores. Portanto, ao recebermos este feedback, este poderoso resultado, esta informação toda, ao compilarmos, nós envolvemos todas as áreas da nossa empresa, não é? Todos os níveis
hierárquicos, e aqui a nossa equipa de Senior Leadership Team, inclusive a nossa CEO, são promotoras. Nós garantimos que todos estão envolvidos, implementamos, e com a mesma flexibilidade também podemos concluir que deixou de fazer sentido. Então, se deixou de fazer sentido, vamos dar a oportunidade de entrar aqui outro tipo de benefícios, outro tipo de regalias que façam sentido às pessoas. Às vezes as organizações têm algum receio do nível de envolvimento das pessoas nestes processos, se participam ou não participam, e até também de se têm suporte suficiente ao longo do processo. Qual foi a vossa experiência com o People Engagement Survey em termos do envolvimento das vossas pessoas nestes processos e suporte que eventualmente tenha sido necessário? Foi muito interessante, Gonçalo, este envolvimento e todo este acompanhamento desde o início. Nós temos o cuidado de tudo aquilo que fazemos de garantir que, como eu dizia há pouco, todas as linhas hierárquicas estão a par, estão completamente envolvidas e comprometidas com aquilo que está a acontecer. Essencial. Para garantir que depois a mensagem também passa a todos os níveis da organização. E neste caso em concreto do People Engagement Survey, portanto, nós tivemos este survey a decorrer, isto no último ano, ou seja, em 2024, durante 3 semanas, e durante estas 3 semanas, nós começamos a trabalhar, na verdade, até antes destas 3 semanas, com a partilha de comunicação, com a máxima transparência, muita cultura de transparência, no sentido das pessoas sentirem que vale a pena responder porque vou ser ouvido e porque me vão dar os resultados. Então esta partilha também de comunicação traz às pessoas esta confiança e nós queremos muito dar-lhes esta corresponsabilização também. Com toda a transparência partilhamos qual é que é o objetivo, o que é que nos vai trazer este resultado, o que é que vamos fazer com ele, e garantidamente nós no final deste survey, nós partilhamos os resultados de forma transparente também, com a mesma honestidade que nós pedimos que, por favor, participem, que a vossa voz é extremamente importante para nós, com a mesma honestidade nós também partilhamos os resultados sem filtros. E aqui, mais uma vez, nós preparamos sessões de sensibilização, os nossos people managers acabam por, dentro das reuniões de equipa, também dar algum destaque a este tema, à importância, falarmos sobre que dimensões, o que é que foi feito, nós ouvimos para depois agir, o que é que nós temos agido com base naquilo que temos ouvido. Então estes são exemplos que depois acabam por ficar, e a prova disso, e também muito interessante aproveitar também para partilhar, tem a ver com a taxa de participação. A taxa de participação nos últimos 2 anos subiu, a nossa taxa de participação já estava acima do benchmark e ainda assim subiu de aproximadamente 70% para 80% em 2024, o que mostra que realmente as pessoas também estão a sentir, sim, vale a pena responder porque depois vem daqui algum plano, alguma coisa. Naturalmente que não irão ao encontro das expectativas de todos os colaboradores, é um caminho que está... É um caminho vivo, não é? Que está em construção, sim. É o que eu costumo dizer, porque também há muitas organizações, até determinados setores de atividade, que tipicamente não utilizam tanto estas ferramentas, que é com o tempo, às vezes é com o tempo, e é não mandar a toalha ao chão, continuar, porque a taxa de participação, ano a ano, nota-se crescimentos grandes. Não foi o vosso caso, que logo quando começaram já tiveram uma boa taxa de participação, ainda assim melhorar, mas há outros casos que podem começar até com taxas relativamente baixas e depois têm subidas altas, realmente seguindo essa linha de partilhar os resultados e o que é que vamos fazer para plano de ação, etc. E as pessoas perceberem realmente que certo, vale a pena. E já agora também tenho aqui uma curiosidade. O que é que o People Engagement Survey ajudou a identificar ou percepções que vocês já tinham e que agora ficaram com o questionário e com esta ferramenta ficaram com dados objetivos que confirmaram essas percepções, ou eventualmente coisas que nem estavam à espera e que verificaram depois com os resultados? O People Engagement Survey é uma verdadeira ferramenta de aprendizagem e todos os anos nos traz a confirmação de algumas percepções, mas também algumas surpresas, algumas coisas que acabam por nos surpreender, e eu também posso partilhar aqui alguns exemplos. A nível de surpresas, e nós já falávamos há pouco, tem a ver com esta taxa de participação. Nós conseguirmos ter esta taxa de participação dá-nos um conforto também muito grande, de que as ações que vamos implementando realmente abrangem
uma grande quantidade de colaboradores, e isso é realmente muito gratificante. A taxa de participação, eu diria que foi a maior surpresa, pela positiva. Naturalmente temos sempre aspectos de melhoria e confirmação de algumas percepções, e margem para melhorar. Há aqui também sempre esta dupla vertente, a nível desta capacidade de melhorar e a forma como nós o fazemos. Posso partilhar aqui alguns exemplos de simplificação de processos. Simplificação de processos e colaboração também. Tinha sido algo apontado como, aqui margem, vamos trabalhar por aqui. E foi muito interessante, fizemos várias ações, não apenas uma, e até porque todos estes processos requerem várias iniciativas, o trabalharmos em conjunto, várias ações para que realmente haja aqui algum resultado mais visível. Então posso partilhar aqui também alguns exemplos. Ao nível da simplificação do processo, nós criámos um piloto interno. Esse piloto nós concluímos que havia aqui algumas reuniões que tinham demasiadas pessoas envolvidas e, por outro lado, também que excediam normalmente aquilo que era o tempo que estava inicialmente programado. Eu diria que isto enfim, é geral a todas as organizações hoje em dia, esta constante de reuniões e o passarmos do tempo e colarmos reuniões umas às outras, isto realmente é extremamente importante, e se há aqui esta identificação, por que não trabalhar nela? Então, uma das pequenas ações que nós fizemos, e aqui nem sempre, para dar este exemplo também de simplificação e da simplicidade que os processos podem ter, tem que ser um desenvolvimento técnico. E neste caso nós criámos um guia prático e simples de como tornar uma reunião também mais eficiente. E com coisas, Gonçalo, relativamente simples, de sensibilização para convidarmos as pessoas que efetivamente fazem falta, que são relevantes na reunião, e sentarmos com a preocupação da quantidade de conhecimentos e de pessoas que têm esta função ou aquela que pode eventualmente tocar. São as pessoas que realmente depois vão trabalhar nestas áreas. E, por outro lado, a criação de uma agenda, que é extremamente útil quando nós temos uma agenda e a reunião é marcada com a antecedência, há a possibilidade das pessoas envolvidas poderem trabalhar naquela agenda, poderem preparar-se, e então tornar também esta reunião muito mais eficiente. Como exemplo da colaboração, também implementámos aqui algumas ações, como a criação de grupos de trabalho multidisciplinares. Então, a criação de vários temas, onde pessoas de vários departamentos podem debater, podem refletir, podem implementar, efetivamente, ações que considerem que fazem sentido e que estão em contra da estratégia do negócio, naturalmente, da organização. E também temos de ter sempre como sponsors a nossa CEO e algum elemento do nosso senior leadership team. E por último, como é que o People Engagement Survey, a utilização desta ferramenta, tem ajudado a melhorar ou a transformar a própria cultura e o envolvimento internos na Zurique? Tem ajudado, Gonçalo, muito, sinceramente, tem ajudado muito. Esta cultura de transparência que é conseguida ao longo do tempo e que está em constante adaptação e mudança, é conseguida com este nível de corresponsabilização, com este nível de transparência, com esta escuta ativa e com o trazermos resultados. E muitas vezes não encontro uma outra palavra que o explique melhor, mas é o passa a palavra, boca a boca, eu partilho que realmente eu tenho este feedback, ou a minha equipa tem este feedback e as coisas aconteceram, entretanto eu partilho no processo de recrutamento com o candidato que as coisas funcionam desta forma, e num grupo de trabalho e em casa com a família, ou seja, isto acaba por ser um eco que vai ficando e que se traduz depois também em alguns resultados, não será só, mas também. E a nível de cultura também é muito interessante a utilização do People Engagement Survey e esta melhoria contínua, porque nos permitirmos implementando, ouvindo as melhores práticas de outras empresas, ouvindo o que é que outras pessoas estão a fazer, outras empresas estão a fazer, não só ao nível do benchmark mercado, mas também a nível da Zurique, e aproveitar também aqui estes últimos minutos para partilhar uma das nossas últimas iniciativas, foi a implementação do projeto de Pet Friendly. A partir desta iniciativa, nós hoje em dia podemos trazer à sexta-feira o nosso animal de rapatos para dentro do escritório. E um destes resultados, uma destas avaliações, nós percebemos que era uma prática do mercado e que também em alguns países da Zurique, como por exemplo no Brasil. E então
ajuda claramente estes surveys e o People Engagement Survey, em larga medida, na contribuição deste envolvimento organizacional e da cultura neste sentido, nesta cultura de crescermos juntos e queremos fazer mais e melhor pelas nossas pessoas. Muito obrigado pela sua partilha e pela vossa experiência aqui também para os nossos ouvintes. Vou convidar para ficar aqui comigo a ouvir aqui esta última parte do nosso webinar, porque chegamos aqui à parte do Summit, do People Engagement Summit. Este vai ser um evento que vamos promover no primeiro trimestre do próximo ano. Vai substituir a típica gala de entrega de prémios e vai substituir desta forma porque quisemos também celebrar estes 10 anos. É um marco importante da robustez e da durabilidade e da relevância desta ferramenta. E como tal queremos celebrar aqui com o People Engagement Summit. O que é que vai ser concretamente o People Engagement Summit? E só vou aqui levantar um bocadinho do véu. Vão-me desculpar, mas só vou levantar para já aqui um pouco do véu, mas já dando aqui algumas informações. Vai ser então um evento a realizar-se no final do primeiro trimestre, um pouco como é costume, a sessão de entrega de prémios, mas não vai ser uma sessão de entrega de prémios, ou não vai ser só uma sessão de entrega de prémios. Ao longo destes anos todos, um dos feedbacks que temos recebido é que há muita falta de partilha de conhecimento. De debater alguns temas quentes, às vezes até podem ser algo incómodos, mas que são essenciais e críticos para as organizações, para a sua capacidade de reter, atrair talento e de aumentar o nível de engagement e, portanto, conseguir aqui níveis de envolvimento maiores. E estes desafios são comuns a muitas organizações, independentemente se são pequenas, grandes ou médias, e independentemente dos setores de atividade, mas também sabemos que, dependendo também destas características, dimensão e setor de atividade, também poderão ter aqui particularidades. E, portanto, o que nós vamos querer fazer com o People Engagement Summit é exatamente isso, é um espaço aberto a todo o mercado e a todos os profissionais e interessados nestas temáticas, aos que participaram nesta 10ª edição, se bem que estes vão ter condições diferenciadoras de acesso a este evento, e vai ser um evento que vai promover exatamente isso. Vai promover aqui a partilha de conhecimento, vai promover o debate de questões que sejam relevantes para os vários setores de atividade, alguns dos quais até são muito relevantes para a economia portuguesa, e portanto vamos promover esse debate e essa discussão, essa partilha de conhecimento, referenciar as boas práticas, mas também as next practices, portanto as próximas práticas, aquelas que estão as emergentes. E portanto vai ser um momento e um espaço de partilha de informação, de conhecimento, de debate e participativo. Vamos ter aqui um mix de formatos a utilizar para que também seja participativo e, portanto, quem for a este evento também tenha aqui a possibilidade de contribuir e participar e fazer as suas questões, ao longo do evento depois também serão mencionados os premiados desta 10ª edição do People Engagement Survey. Vai ocorrer, como digo, no final do primeiro trimestre, será alguns no final de março. Nós até o final do ano vamos revelando aqui mais informação sobre este evento, portanto estejam atentos às comunicações que vamos entretanto realizando, ao nosso site, porque vamos, ao longo das próximas semanas e meses, até ao final do ano, vamos revelando aqui mais informações sobre o local, a data específica, as temáticas que vão ser debatidas, e, portanto, estejam atentos, porque nos parece que realmente isto também é uma resposta à escutação do próprio mercado e às necessidades do próprio mercado, e, portanto, resolvemos fazer este tipo de evento desta vez, para interessar e, ao mesmo tempo, de uma forma a celebrar estes 10 anos. E, partilhando esta informação, temos aqui agora algum tempo também para que este webinar não seja só de auscultação pela parte dos nossos espectadores, mas que possam também participar.
E, portanto, temos aqui espaço agora para algumas perguntas e respostas. Luísa, não sei se já tens aí, através do chat, se já tens algumas perguntas que os nossos ouvintes queiram fazer. Já sim, senhora Gonçalo, temos tido aqui alguma participação e desde já obrigada a todos pelas perguntas que nos foram colocando. Então, a primeira pergunta: há um limite legal para a utilização da inteligência artificial? Não devíamos equilibrar os recursos humanos e, portanto, as pessoas com a inteligência artificial? Devemos equilibrar, sim. Dando aqui a resposta em relação a isso, devemos equilibrar sim e devemos ainda mais, devemos preparar essa transição, que era o que eu estava a falar há pouco, ou seja, a inteligência artificial vem e já está, não vem, já está mesmo, mas ainda há de ter mais impactos a nível das funções. Portanto, é natural que aconteça que funções mais rotineiras e mais, que se tornem mais automáticas. Mas isto não quer dizer que eu descarte as pessoas que as tenham a fazer essas ou a executar essas funções. Nem sempre as funções desaparecem como um todo, podem ser só transformadas, ou seja, parte do âmbito da função pode ser automatizado, mas a outra parte não. Portanto, vai obrigar aqui a redesenhos de funções e a requalificação das pessoas. E, portanto, é essa preocupação que nós já estamos a ver no mercado, se calhar não tão visível como gostaríamos de ver, e por isso também vamos analisar isso nesta edição, porque é realmente importante transmitir esta tranquilidade e a preocupação de que temos que preparar esse processo e não sermos apanhados no momento em que ele acontece. Portanto, verificar aqui como é que os planos de IT alinhados com o plano de negócio têm um roadmap de implementação, não é? Vão ser implementados, que tipo de impacto é que isto vai ter nas nossas funções, se será impacto parcial e transforma as funções, ou se é total e desaparece aquela função, ou se é total também, mas aparece novas funções, porque também estão a aparecer novas funções, e antecipadamente, portanto, antes que essa tecnologia seja implementada, antecipadamente começa a preparar o meu capital humano, exatamente para essa transformação. E é aqui é que está o equilíbrio, em realmente eu passar a ter as pessoas focadas naquilo que é mais relevante, mais crítico, provavelmente também até mais interessante, não é? Porque se forem tarefas muito rotineiras, também, à partida, também poderão ser menos interessantes e então a inteligência artificial e os automatismos poderão fazer e, portanto, preparar todo este processo e essa transformação de uma forma antecipada e equilibrada, porque não vamos ter só empresas com máquinas, né? Mais ou menos, portanto, não é isso que se prevê-se sim uma transformação do que existe atualmente e, portanto, as pessoas vão ter que se adaptar também a essas transformações, com novos skills, com novas competências que devem ser desenvolvidas, ou reforço de outras que até já existem, mas que terão que ser reforçadas. Espero ter respondido de uma forma assim mais sucinta à questão. Sim, obrigada. Então vamos passar aqui para a próxima. Relativamente ao tema retoma dos locais de trabalho, vão analisar o impacto na cultura da organização, ou seja, perceber até que ponto as organizações e as pessoas ganharam ou perderam uma cultura colaborativa, conexão e comprometimento para com a empresa e os colegas? Vamos porquê? Porque nós estamos sempre a medir também o envolvimento, ou seja, o bloco adicional é como o próprio nome indica, é adicional, ou seja, nós estamos a medir o envolvimento e conseguimos perceber também, então, e principalmente em organizações que já estão connosco há vários anos, como é que foram as evoluções. E também conseguimos perceber os impactos de algumas medidas. Portanto, aqui no âmbito do regresso ao trabalho é um pouco também para perceber um pouco isso, o que é que foi feito, perceber também o que é que foi feito dentro da organização, se houve algumas medidas que tiveram impacto no nível de envolvimento. Imaginemos, se houve uma medida de agora regresso ao trabalho, não há de todo trabalho híbrido.
o que é que isto está a impactar nas várias variáveis que medem e que contribuem depois para o nível de envolvimento, mas por outro lado também vamos medir e vamos perceber como é que efetivamente o trabalho está a ser executado pelas pessoas, em termos de percentagem de trabalho que eu faço no local de trabalho, mas outra percentagem que eu faço, por exemplo, noutros locais, que não são o local de trabalho, seja em casa, seja onde for, e até o tempo que perco, porque aí é mesmo tempo perdido. Tipicamente não se faz grande coisa quando estamos no trânsito ou nos transportes públicos. Que percentagem de tempo eu não está a ser desperdiçado nesse tipo de deslocações? Porque aqui o segredo vai estar exatamente no equilíbrio. Já falávamos há pouco de equilíbrio, não é? O segredo vai estar exatamente no equilíbrio e de não termos nem ser nem 8 nem 80. Se o trabalho híbrido se a questão também tem a ver com se o trabalho híbrido tem desafios em relação ao engagement e à manutenção da cultura organizacional e o nível de engagement, claramente que sim, traz desafios. Mas estamos a falar também de trabalho híbrido, nós estamos a dizer o desaparecerem completamente do escritório. Portanto, tem desafios, mas também há formas de os ultrapassar. E, portanto, chegar a esta equação adequada para cada uma das organizações, eventualmente até associado aos setores de atividade ou funções, eu diria que é mais funções, também setores de atividade, mas mais funções, vai ser aqui este contributo que nós vamos querer dar com as medições que vamos fazer nesta 10ª edição, nesse propósito. Muito bem. Então, temos aqui outra participante que pergunta: existe alguma entidade ou organização pública que aplique estas ferramentas ou só as privadas? Não, existem públicas e privadas. Portanto, apesar de nós vimos há pouco os 8 macrosetores de atividade e dentro daqueles macrosetores de atividade temos empresas públicas e empresas privadas a participar. Aliás, este ano, isso também vai ser vou levantar um pouco mais o véu, vai ser também uma das distinções que vamos querer fazer no People Engagement Summit, na parte da atribuição dos prémios, além dos tais setores de atividade, devemos ter também aqui para o setor público, porque apesar de ter desafios similares, depois tem alguns constrangimentos em termos do que é que pode implementar e, portanto, há que realçar isso e devemos também aqui ter uma premiação em termos de setor público. E também vamos ter, em termos desta componente da inteligência artificial, portanto, e da inovação digital. Também vamos criar aqui uma distinção em relação a essa temática. Mas, em relação à pergunta, muito diretamente, isto é para privados e públicos, portanto, e temos muita participação também de empresas públicas ou de organismos públicos e do Estado. Portanto... Muito bem. Ainda relativamente a esta questão, creio que podemos aqui esclarecer outra pergunta que outra pessoa que nos faz, que é: como adaptar à função pública? Quem será responsável pelos questionários? Eu não sei se percebi bem a pergunta, porque o questionário está disponível para a função pública. Portanto, não há, quer dizer, o People Engagement Survey permite algumas customizações, mas já estamos a utilizá-lo em vários organismos públicos e não foi necessário fazer grandes customizações em relação a isso. A pergunta quando diz quem é que fica responsável pelos questionários, eu não sei se estou a perceber bem qual é a pergunta, mas se é quem fica responsável pelo lado da entidade, aqui tipicamente nós lançamos ou disponibilizamos o link que pode ser enviado por nós ou pode ser enviado pela própria organização, por exemplo, para a área de RH ou da gestão de pessoas e de cultura da organização, e monitorizamos depois a taxa de participação até ao final do período que foi estabelecido para a sua resposta. Portanto, em termos de responsabilidade do lado da entidade, existe sempre um pivô, que é o nosso ponto de contacto, que tipicamente é da área de recursos humanos ou de gestão de pessoas, cultura, sim, mas esse ponto de contacto é mais para estabelecer datas de lançamento dos questionários.
e depois acompanhar também a monitorização das participações e até comunicações adicionais que sejam necessárias. Porque, de resto, somos nós que recebemos diretamente as respostas, de forma totalmente confidencial, somos nós que tratamos depois os dados e somos nós que elaboramos depois também os respectivos reportes ou relatórios que sejam solicitados. Muito bem. Em termos de gestão do tempo, tudo bem em ir lendo mais algumas questões? Ainda temos, já estamos aqui, ainda podemos ter mais um. Ok, então vou avançar aqui com mais uma. Então, nunca aplicámos um estudo deste tipo e sabemos que os nossos colaboradores não estão felizes. Ao aplicar um estudo deste tipo, não vamos criar expectativas que depois não conseguimos corresponder? Essa pergunta vem muitas vezes por parte dos clientes. A minha resposta é que porque é que não são capazes de responder? Ninguém diz que, pelo facto de eu publicar este estudo, eu amanhã vou me transformar na melhor empresa do mundo. Não. E aqui a comunicação faz uma grande diferença. Eu, pelo facto de aplicar um estudo destes, estou a demonstrar que estou preocupado, que quero ouvir as pessoas e quero saber onde é que poderemos melhorar. Sabemos, e isso em qualquer organização, das mais avançadas às menos, sabemos que não conseguimos ir a todas, aos temas que podem aparecer. Mas somos transparentes nisso. Nós não conseguimos resolver todos os temas, mas o vosso feedback ajuda-nos a criar prioridades. E se calhar este ano, com o vosso feedback, vamos tratar ou endereçar apenas um tema, que é o que conseguimos fazer, e no próximo ano depois outro, e o caminho faz-se caminhando. Esta ideia de que lá para eu ter feito lançado o questionário, a seguir eu vou ter que fazer 300 mil iniciativas e tudo correr e de repente ficarmos uma maravilha e tudo o que estava mal ficou bem, é errado. Não é isso que esta iniciativa ou outras querem passar, é pelo contrário dizer que estamos preocupados, estamos a escutar, queremos a vossa colaboração e inputs e depois havemos de dar continuidade aos resultados, seja a tratar um único tema porque achamos que era o mais crítico, ou dois, ou três, ou o que se for possível fazer. E, portanto, aqui o processo da comunicação é muito importante e nós ajudamos muito neste processo, exatamente para não haver este receio. As pessoas estão descontentes, ok? Temos já essa percepção que as pessoas estão descontentes, mas se calhar então é exatamente a altura ideal para sabermos que, e elas saberem que nós estamos a escutá-las, queremos perceber melhor porque é que estão descontentes e perceber como podemos atuar, mesmo sabendo que é passo a passo, é iniciativa a iniciativa e não é tudo de uma vez. E este tipo de comunicação e de feedback é muito relevante e muda, pela experiência que temos, muda totalmente o próprio ambiente dentro da organização. Portanto, do que não fazer nada. Toda a gente sabe que está tudo descontente e ninguém faz nada. Isso é um pouco desculpem a expressão, mas o enfiar a cabeça na areia e não traz resultados. Portanto, eu acho que é importante, mesmo nesses momentos, é importante participarem, ficam com um baseline de como é que está a situação, conseguem estabelecer pequenos passos que sejam de melhoria e depois uma boa comunicação nesse sentido também tem impacto. Mesmo que não se consiga endereçar todos os temas que tipicamente não se consegue, não é? Será de uma forma progressiva. Muito bem. Bom, se me deres tempo, eu vou continuar a ler perguntas. Tenho Eu já aqui. diria, pois já estamos a ultrapassar um bocadinho, mas se calhar mais uma, porque eu estou a achar as perguntas muito relevantes e gostava de poder responder ao máximo possível, mas... Ok, então vamos aqui a mais uma. Relativamente à aplicação da ferramenta, existe algum número mínimo adequado de colaboradores ao escutar? Temos aqui dois temas. O primeiro é que a ferramenta está disponível a qualquer organização, mas tem que ter mais de 10 ou mais colaboradores. Com menos colaboradores não está disponível, mas também tipicamente não tem dimensão crítica para fazer este tipo de análise e, portanto, quase com menos de 10 colaboradores, quase que se reúnem todos numa sala e têm uma conversa. Não é? Basicamente, portanto, não está disponível para com menos de 10 colaboradores. Quem tem 10 ou mais colaboradores, o que nós aconselhamos é disponibilizar a todos. Não é só uma parte da população, mas a todos.
E porquê? Porque se disponibilizar só uma parte da população, posso ter visões e feedbacks inquinados, e, portanto, não representam o todo, além de poder criar também ruído interno, porque é que há uns que foram selecionados para responder e outros não. Somos menos do que os colegas, portanto, o nosso conselho e o que fazemos sempre e o que aconselhamos sempre é que seja disponibilizado a todos os colaboradores. Depois também temos as taxas de participação, não é? Provavelmente nem todos vão responder. Obviamente que nós queremos e não forçamos, tentamos ou promovemos que todos respondam através das comunicações, da sensibilização, etc. Porque quanto mais participação tivermos, mais representativo do todo serão as respostas. E, portanto, esse é que é o objetivo, é ter respostas representativas do todo e não só de uma franja da população. Vou-te deixar decidir se podemos ler a última questão. Uma última, que acho Então, que esta é a já... terceira. Ok, obrigada a todos pela participação. Então, a última questão. Já aplica um survey de clima interno, mas não temos benchmark. O benchmark é relevante? Muitíssimo, muitíssimo relevante. Vimos aqui, a Prova Silva também falar sobre isso, porque o resultado per si, estou com um nível de envolvimento de 63%, por exemplo. O que é que isto nos diz? Diz muito pouco se eu não me comparar com os meus pares. Posso ter uma noção se é positivo, se é alto, se é baixo. Claro que se eu tiver 90 e tal por cento, percebo que, como isto vai até 100, percebo que é bom. Mas se estivermos nessas outras taxas ou estes outros volumes, precisamos perceber e contextualizar os nossos próprios resultados. Se não o fizermos, podemos estar a tirar conclusões erradas ou menos certas relativamente ao nosso estado, ao estado da situação. O mesmo acontece com a evolução. Se eu de um ano para o outro, por exemplo, subir 2% na minha taxa, no meu nível de envolvimento, isso é bom ou é mau? Bom, subir qualquer coisa, não é muito, mas subir qualquer coisa. Mas face ao mercado, o que é que isto me diz? Relembro que nós tivemos, por exemplo, 2 anos seguidos, logo a seguir ao Covid, em que o mercado caiu e caiu bem. E houve setores de atividade onde essa quebra foi muito grande. Imaginem, nessa altura, eu estar a crescer só 2%. Se calhar vou achar que é pouco, e não é. Foi uma situação ótima, porque no meu setor de atividade todo o mercado caiu muito e, portanto, eu consegui ainda me manter e até crescer um bocadinho. Portanto, é muito importante eu contextualizar e comparar-me com os demais, aliás, porque também são eles que provavelmente nos poderão também roubar talento, não é? E, portanto, consigo fazer interpretações muito mais assertivas dos valores propriamente ditos. Muito bem, muito obrigada. Só reforçar que partilhámos aqui no chat o link para o nosso site e também para a inscrição para a 10ª edição do People Engagement Survey. Gonçalo, muito obrigada. Obrigado, obrigado a nós e até breve.